Olá, seja muito bem-vindo a esse estudo. Hoje falaremos sobre uma passagem que está em Mateus, no capítulo 14, no versículo 13, que às vezes é interpretado de forma equivocada ou simplesmente é considerado um absurdo as palavras de Jesus. Nós vamos buscar entender um pouco melhor o contexto e qual que seria o sentido que Jesus nos trouxe, essa mensagem, esse ensinamento, e também o porquê que ele está falando isso. Então a passagem está lá em Lucas 14, nós vamos ler o contexto para poder compreender no versículo 12 e o versículo 13. E dizia também ao que tinha convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar, e te seja isso recompensado. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos. É claro que se levarmos ao pé da letra este ensinamento, ele vai ser considerado como sendo algo estranho, né? Por que não chamaremos aqueles que nos são afins, ou aqueles do nosso círculo, ou aqueles que nem ele fala aqui, os vizinhos ricos, e chamaremos então aqueles pobres, aleijados, mancos e cegos para comerem conosco ou para participarem, da nossa ceia. Mas vamos tentar aprofundar e compreender o que Jesus estava falando. O sentido pleno disso aqui que Jesus fala é com relação a não esperar algo em troca das ações que nós fazemos. Então, sempre que nós agirmos, Jesus está falando que o que deve nos mover é a misericórdia, o amor pelas pessoas, a intenção de poder dividir, compartilhar talentos que nós recebemos, agir pelo prazer de ser útil, de ajudar alguém que naquele momento está em condições de maiores dificuldades do que nós. Agir sem esperar algo em troca. Agir simplesmente agindo. Isso é difícil, porque normalmente quando nós praticamos alguma ação, nós buscamos receber algo ou anotamos isso na nossa cabeça para que futuramente possamos cobrar, ou jogar para a pessoa que nós fizemos algo ou aquilo no passado e que agora essa pessoa não está retribuindo aquela ação que nós cometemos. E Jesus fala que isso não tem mérito, porque se eu estiver agindo querendo barganhar ou trocar ou ficar com créditos com outras pessoas, ou até mesmo com Deus, eu não estou agindo pelas virtudes ou por amor àquela pessoa, e sim como uma forma de ganhar bônus ou crédito nesse relacionamento ou na minha vida. Além disso, tem um outro ponto que também é muito importante, e que com certeza Jesus, conhecedor da natureza humana, ele também coloca nesse aspecto. Vamos falar um pouco sobre a origem, sobre o sofrimento que nós temos. Então, normalmente, o sofrimento ele está sempre atrelado com algum desejo que nós temos e que não foram satisfeitos, Esses desejos, eles podem ser, por exemplo, apegos, desde coisas materiais, como situações, como posições, de poder, também nós nos apegamos, mas também é possível nós, em nosso sofrimento, perceber que algumas vezes nós sofremos
porque algumas expectativas não foram atingidas ou atendidas. E aí podem ser expectativas de pessoas ou relacionamentos com outras pessoas, né? Que não atingem aquilo que eu esperava. E aqui, com certeza, entra o que Jesus está falando. Se eu estou criando um desejo, uma expectativa ao praticar uma ação, como por exemplo um relacionamento, possivelmente, se ele não for atendido, nós sofreremos, porque um desejo não será atendido, não será cumprido. Se eu não criar essa expectativa ou não for movido por essa expectativa, com certeza eu não terei esse desejo, ou essa vontade, ou esse apego, e com certeza eu não sofrerei com a não retribuição do outro. Isso porque tudo que nós esperamos que está fora do nosso círculo de influência, o que seria isso, círculo de influência? É o que eu tenho domínio. Então, tudo que está dentro do meu círculo de influência é aquilo que eu tenho pleno domínio. E nós verificaremos, ou se nós pensarmos, que são as coisas do nosso ser. As coisas que estão dentro do nosso círculo de influência. Aquilo que só depende de mim para que eu alcance um resultado A ou B. Não dependa mais de ninguém. Então, todas as nossas expectativas ou desejos que estiverem fora do nosso círculo de influência, ou seja, que depender do outro, é possível que eu venha a sofrer, uma vez que eu não tenha uma expectativa atendida, ou algum apego que também está fora, um bem ou uma posição, né, por exemplo, numa empresa ou de alguma forma que me dê poder, pode, não estando dentro do meu círculo de influência, pode acontecer de eu perder aquilo, né, porque existem outras variáveis que eu não tenho domínio, não tenho poder, e infelizmente um apego não vai ser atendido, ou um desejo, e isso vai nos trazer sofrimento. Então, o que Jesus nos fala nessa passagem, que nós devemos convidar os pobres estropiados, é num sentido simbólico, de que nós não devemos praticar ações como caridade ou qualquer tipo de ações, esperando algo em troca ou com algum interesse de barganhar. Nós devemos agir simplesmente pela ação, não criar essa expectativa de retribuição em momento algum. Por quê? Primeiro que nós não teremos mérito daquilo que nós estivermos fazendo, né, perante as leis divinas, porque eu estou fazendo aquilo por interesse, e isso não é visto como uma caridade, como uma ação causada por amor, né? Mas sim por interesse, por apego, por desejo. E também Jesus vem nos ensinar um caminho para não sofrermos com os nossos relacionamentos. Se nós não criarmos essas expectativas das nossas relações, né, jamais poderemos jogar na cara de alguém: eu fiz isso para você e agora você não está me retribuindo. Se eu fiz aquilo naquele momento é porque eu estava me sentindo feliz em fazer, me sentindo bem em fazer, e ponto. Não vou esperar isso, porque senão eu estou criando uma expectativa e provavelmente ou possivelmente eu posso sofrerei, porque isso está fora do meu círculo de influência. Então, a mensagem de Jesus é essa: que nós possamos agir sem esperar retribuição. Agora, é claro que nós devemos convidar os nossos familiares, os nossos amigos para esses eventos, só com o simples ponto, né, ressaltando que não deve-se criar nenhuma expectativa disto. Por isso que essa imagem que ele cria é um pouco mais forte, mas o conteúdo, o objetivo era nos trazer esse acréscimo de não esperar algo em troca de nossas ações. Obrigado a todos e até o próximo estudo.